Então, pessoal, dando sequência, então, vamos agora para o segundo exercício, tá legal? Então, vamos lá, voltar lá. Eu acho que eu estou compartilhando minha tela, né? Deixa eu ver. O exercício era... Deixa eu voltar aqui em cima. Aqui. Vamos agora, então, analisamos essa função, né? Vamos analisar agora essa aqui, ln de x sobre x, tá? Essa função. Então, vamos lá. Então, vou escrever ela aqui. Então, a gente vai começar primeiro falando do domínio dela, né? Então, f de x igual a ln de x sobre x, tá? Então, qual é o domínio dessa função, né? O domínio, vocês sabem, né? Ou seja, primeiro que aqui tá sobre x, então eu não posso dividir por zero, né? Isso, então, o zero não pode entrar aí. E, além disso, também, tem que olhar o logaritmo aqui, né? Então, ele só está definido também para x maior que zero. Então, o ln só está definido para x maior que zero, e esse cara aqui, o de baixo aqui, não está definido no zero. Então, o domínio fazendo a interseção dos domínios aqui da função do numerador com do quociente aqui, né? O domínio vai ser de zero a mais infinito, né? Intervalo aberto, tá certo? Ou ainda, se quiser, a gente pode escrever assim, R+, ou seja, a gente só vai trabalhar com os números positivos, tá? Então, esse seria o domínio, tá? Então, o domínio, a gente está interessado do zero para cá, sem incluir o zero. Beleza. Então, a outra parte que a gente precisa eu quero saber onde a função cresce e decresce. Então, o que eu faço? Primeira derivada. Então, vamos pegar aqui f' de x. Então, f' de x. Então, deixa eu voltar aqui a função para a gente poder ver. Eu vou ter que usar aqui a regra do quociente. Então, eu vou derivar, né, o cara de cima. Então, lembra a regrinha? Vai ser a derivada do de cima vezes de baixo, menos o de baixo vezes de cima, sobre quem está aqui embaixo ao quadrado, né? Então, vou pôr aqui um traço. Vou colocar já o x ao quadrado aqui embaixo. Ou seja, todo mundo que está aqui no numerador fica ao quadrado. Por isso que eu estou colocando dessa maneira, para você lembrar. Vou derivar o de cima. Então, vai ficar a derivada do de cima é 1 sobre x, vezes o cara de baixo, que é x, menos, então, tá certo? 1 sobre x vezes x, menos agora a derivada de baixo, que é 1, vezes ln de x, beleza? Isso daqui é a mesma coisa, melhorando o que está aí, isso aqui é x ao quadrado, né? Aqui é 1 sobre x vezes x é 1 menos ln de x, tá legal? Repare, de novo, é aquela história, eu quero saber o sinal da f', é isso que eu preciso saber. Esse cara que está aqui, ó, eu estou dividindo uma expressão sobre esse cara de baixo, esse cara aqui é sempre positivo. Então, ele não vai influenciar no sinal da f'. Então, o que eu preciso analisar é esse daqui, ou seja, se eu souber onde essa função é positiva e onde ela é negativa, eu vou saber aonde que a f' é positivo ou negativo, tá? Então, repare, o ln de x, né, o gráfico do ln de x, ele tem um comportamento, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou precisar saber a partir de onde que 1 menos ln de x ele é positivo e onde é negativo. O gráfico do ln de x, então, ele tem um comportamento assim, né? Aqui no 1 ele é 0, né? E e quando eu pego ln de e, esse cara dá exatamente, né? O ln de e é 1, né? Deixa eu ampliar isso aqui, ln de e é 1, né? Tá certo? Estou pegando o logaritmo natural do e. Então, esse cara aqui é 1. Ou seja, a partir do e, o logaritmo ln de x, ele tem valor maior do que 1, né? Por que eu sei isso? Bom, porque a função ln é sempre crescente, né? Seria um outro exercício dentro desse exercício, se você pegar a função, vou chamar de g de x,
igual a ln de x, se você pega g' de x, a derivada do ln é 1 sobre x, e isso daqui é sempre maior que zero para todo x positivo, né? Certo? Então, ou seja, o ln é uma função estritamente crescente. Por quê? Porque a derivada é sempre positiva. Então, a partir a função aqui sempre está crescendo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a partir do e, esses valores aqui ficam todos maiores do que 1. Ou seja, o que eu tenho aqui? Olha só que legal. Então, eu tenho aqui a filinha. Vou fazer aqui a retinha. Vou colocar o zero aqui, digamos assim. O zero porque faz parte do domínio, né? Estou analisando só dali para frente. Vou pôr meu e aqui. Para lá do e, 1 menos isso dá negativo, certo? Porque a função ln tem valores maiores. Então, isso aqui, 1 menos isso, vai dar aqui negativo. É 1 menos um número maior do que 1, tá? Enquanto que, para valores menores do que e, né, nessa região aqui, o gráfico tem valores, o ln tem valor menor que 1. Então, isso aqui vai ficar positivo, tá? Ou seja, então aqui a gente tem, e aí de novo, que informação que eu tenho aqui? A informação que eu tenho, né? Agora que eu analisei aonde a f' tem valores, assume valores positivo e negativo, eu sei aonde a função cresce e decresce. Então a implicação que eu tenho aqui é por um dos resultados do cálculo, né? Então eu sei o seguinte, que aqui minha função cresce, então eu costumo representar assim, tá? Por essa seta, como eu falei antes, aqui nessa região a função cresce, e nessa região aqui a função decresce. Tá legal? Então, a gente já sabe que o gráfico dessa função aqui, ó, ainda não sei as concavidades, mas o gráfico dessa ln sobre x, ele vai ter um comportamento mais ou menos desse tipo aqui, ó. Vai ser uma coisa assim. Ah, vamos só calcular no E aqui para ver o que dá. Calma aí. ln. Dá 1 sobre E. No E vale 1 sobre E. Ó, a função f de x é ln de x sobre x. Então, no E, quando eu ponho aqui, vai dar ln de E dá 1 sobre E. É um número pequeno, né? 1 sobre E. Só para a gente situar aqui mais ou menos. Então, eu estou aqui com uma função que cresce, né? Ela vai... no 1 vai dar 0. Outra coisa interessante. Deixa eu colocar aqui, ó. F de E. Para depois, para quem for assistir ficar fácil. F de E dá 1 sobre E. O F de 1 dá ln de 1, que é 0, dividido por 1. Então, dá 0. Então, no 1, ela vai passar, no 1, ela vai passar. No 1, ela vai cortar o eixo x. Então, essa função, ela vai sempre crescer aqui, até o e, e depois ela vai decrescer. E, de novo, eu preciso depois entender como que é esse decrescimento, se até onde ela vai, como é que funciona aqui, se ela corta o eixo ou não. Entende? Aqui ainda temos dúvida aqui, tá? A gente está analisando só que ela cresce e depois decresce. Beleza. Vamos, então, precisar aí da segunda derivada, né? E depois dos limites, tá? A gente vai querer saber o que acontece quando x tende a zero pela direita, né? Muito provavelmente aqui tem um decrescimento, né? Porque se ela vem crescendo aqui, não pode acontecer outra coisa. Mas, assim, para efeito da gente estar resgatando as ferramentas de cálculo e tal, é bacana a gente calcular depois os limites x tendendo a zero pela direita, para saber o que acontece com essa função, e x tendendo, nesse caso, a mais infinito, tá? Então, isso seria bem legal. Vamos fazer isso já, calma aí, então. Podemos, ln de x sobre x, vamos ver o que acontece. Então, repare, ln de x tendendo a zero pela direita de... Opa, esqueci. Deixa eu ver se... ln de x sobre x está certo. Aqui, ln de x sobre x.
Beleza, a gente quer saber o que acontece aqui, né? Então, a gente tem a seguinte situação. Aqui está tendendo a zero pela direita, esses números, quando estão decrescendo, né? E o ln de x, a gente sabe que, que isso daqui que acontece justamente pelo gráfico, né? O ln de x tem esse comportamento, quando x tende a zero pela direita, e vai para menos infinito. Então, aqui eu estou com menos infinito. Repare, agora aqui tem que dar uma pensadinha que é o que está acontecendo. Aqui em cima, eu estou com números, sem pensar ainda no sinal, com números que crescem muito, dividindo por números que estão decrescendo muito. Isso vai dar números muito grandes, mas muito mesmo, né? Porque você está pegando números que já estão indo para, que estão crescendo absurdamente e dividindo por algo que está ficando muito perto de zero. Então, esse cara vai tender a infinito. Agora precisa pensar no sinal. Esse de cima está tendendo a menos infinito, né? Então, tem um menos aqui, dividindo por números positivo embaixo. Então, isso aqui vai dar menos infinito, certo? Então, aqui vai dar menos infinito. Ou seja, então, de fato, aqui, o gráfico dessa função aqui, ele vai embora para menos infinito, né? Que estaria o eixo, né? Ah, ficou ruim aqui, desculpa. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Então, esse aqui apaga. Então, aqui tem o eixo y, né? E o que a gente acabou de verificar agora aqui é que essa função aqui decresce, assim, né? Depois a gente vai melhorando o esboço, tá legal? Vamos ver agora o que acontece. Então, esse caso aqui tá feito. A gente quer entender agora o comportamento da função quando x cresce agora. Quando ele vai para mais infinito, que é essa nossa pergunta que a gente deixou aqui. Então, vamos lá. Limite x tendendo a mais infinito de ln de x sobre x. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, por um lado, esse é o logaritmo natural aqui. É uma função que cresce, né? Vai para mais infinito, a gente já viu o gráfico ali. E aqui embaixo, a gente tem que essa função aqui está também tendendo a mais infinito. Beleza? Então, agora aqui eu caí numa indeterminação, né? Eu caí numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, eu posso usar L'Hopital, né? Então, esse limite que está aqui, eu vou derivar o cara de cima e calcular o limite sobre a derivada do cara de baixo. Então, o que a gente vai calcular aqui, isso aqui vai ser igual a limite x tendendo a mais infinito, né? A derivada do ln de x é 1 sobre x, ln de x é 1, isso, 1 sobre x, e aqui está dando 1, né? A derivada do x é 1. Beleza, agora eu calculo o limite disso. Aqui em cima está tendendo a... Aqui em cima, quando x tende a mais infinito, isso aqui está indo para zero, né? E aqui embaixo é constante, está indo para 1, então isso aqui está indo para zero. Ou seja, a informação que a gente tem agora é que essa função, apesar de decrescer, ela vai tender a zero, né? Então, opa, apaguei o eixo. Calma aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Deixa eu dar um voltar aqui para ver se eu consigo resgatar. Beleza. Então, essa função, agora eu sei que ela tem esse comportamento, ela vai decrescer e vai chegar próxima do eixo x. Então, ela não vai vir para cá, ela não vai descer aqui abaixo do eixo x. Tá? Essa é a outra informação que eu tenho. O que eu preciso analisar é a concavidade, né? Que fica faltando agora é a gente analisar a concavidade. Para isso, a gente vai ter que ir para a segunda derivada. Tá? Então, vamos pegar a primeira derivada aqui, ó. Então, f' de x, a gente chegou que era isso daqui, né? Então, eu vou copiar isso aqui para a gente continuar na outra página. Ctrl C, que a gente vai calcular a segunda derivada. Então, vamos lá. Segunda derivada. Vou copiar aqui, tá legal. Então, vamos lá, segunda derivada. Então, eu vou precisar do f duas linhas agora. Então, a gente vai olhar para essa expressão que está aqui, ó. Então, f duas linhas de x vai ser derivar. Então,
eu vou colocar aqui tudo, esse x quadrado vai ficar ao quadrado, né? Todo mundo aqui sobre o quadrado, é regra do quociente, tá? Então, eu vou fazer a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de baixo vezes a derivada do... Não, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, tá? Então, vamos lá, passo a passo. Então, derivada do de cima, então, isso aqui vai ficar, derivada do 1 é zero, menos, a derivada do ln é 1 sobre x, então vai ficar menos 1 sobre x, vezes x ao quadrado, menos, né? Menos 1 menos ln de x, vezes a derivada do cara de baixo, que é o x ao quadrado. Derivada desse cara dá 2x, né? Tá? Então, agora o que que eu preciso? Eu preciso saber onde a f2' é positiva, onde é negativa, então eu vou tentar simplificar essa expressão para ver se eu consigo fazer essa análise. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui por um lado aqui vai ficar menos x, né? Embaixo vai ficar x à quarta, beleza. E o de baixo não vai interferir no sinal, porque x à quarta é sempre positivo. Então, aqui em cima, tá dando eco, calma aí, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui vai ficar o 2x, tá certo, 2x, então aqui tem um menos ainda, né? Então vai ficar menos, vou distribuir o 2x, tá? Então vai ficar menos 2x mais 2x ln de x. Tá legal? Então isso aqui tá ficando pra gente. Ficou torto aqui, vamos arrumar isso? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar menos 3x menos 3x. Vamos pôr o... pode ser assim. Pode ser assim. Então, menos 3x mais duas vezes x ln de x, né? Sobre x à quarta. Tá legal? Deixa eu só ver aqui se não tem nenhum erro, não. Parece que não. Parece que não. Deixa eu ver aqui. Tá, 2x. Eu tô achando que devo ter errado alguma coisa. Será 3? Caiu numa expressão um pouco complicada. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum erro. 2x. Vamos só conferir rapidão aqui. Menos meio x quadrado, menos... Tá, não, tá certo. Tá certo. Beleza. Vamos... Esse x que está aqui, vamos pôr em evidência, então vai ficar sobre x ao cubo, né? Pondo em evidência, vai ficar x ao cubo aqui. Então vai ficar menos 3 mais duas vezes ln de x. Tá legal? Melhorou, né? Esse melhorou para a gente fazer análise agora onde que isso aqui é positivo ou negativo. Então, veja o seguinte, esse cara que está aqui, esse cara aqui é sempre positivo, né? Porque o x é maior que zero, tá? No domínio, a gente está considerando o x sempre positivo, né? E aí a f2', por sua vez, também só está definida em x positivo, porque aparece o ln, inclusive, aqui, né? Repare que se eu calculo o ln de... Essa função, duas vezes ln de x, ela é muito parecida com o ln de x, a única coisa é que você está multiplicando por 2, você está expandindo aí, né? Então, tanto é que no 1 também dá zero, né? No 1 continua dando zero, então essa aqui seria y igual a duas vezes ln de x. Lembra da nossa aula lá do começo, lá de gráfico de funções?
Aqui eu estou pegando uma constante, multiplicando uma constante positiva e multiplicando o gráfico do ln de x, né? Então, por exemplo, aqui no E, o quanto que o ln de E dá 1, né? Então, aqui vai dar 2, porque eu estou fazendo duas vezes isso, né? Enquanto que no outro caso, no E daria 1, né? Então, só está multiplicando por 2 mesmo, né? Os valores. Digamos assim, o crescimento dessa função, a taxa de crescimento é maior, mais rápida, né? Porque tem o fator aí 2 que está multiplicando. Isso vai me ajudar pelo seguinte, porque eu preciso saber, aqui no numerador, onde que isso daqui é positivo ou negativo. E observe o seguinte, pelo menos onde que onde que a F duas linhas dá zero, né? Então, se eu calcular o ln de e elevado a 3,5, isso daqui, pela regra do logaritmo, isso aqui, né? É a regrinha do tombo aqui, então vai ficar, esse aqui é 3,5, ln de e, que dá 3,5, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa expressão que está aqui, no x igual a e elevado a 3,5, 3,5 é 1,5, né? Então, e elevado a 3,5, isso daqui vai me dar, essa expressão dá zero, tá? Isso, calma aí. Essa aqui, né? Não, não é que vai dar zero, esse aqui tá dando 3. Então, calma aí, duas vezes, desculpa, ó, duas vezes ln de e elevado a 3,5, isso daqui, o 3,5 vai cair para cá, isso aqui vai me dar 3, tá? Então, esse e elevado a 3,5, isso daqui tá me dando, por causa desse 2 que tem aqui, isso aqui tá dando 3. Isso, tá certinho. E a função cresce, né? Então tá até fazendo sentido, ó, e elevado, quando eu ponho e aqui tá dando 2, quando eu ponho 3,5 tá dando 3. A partir do e elevado a 3,5, o que que acontece? Esse termo aqui, ele fica maior que 3. Esse daqui, ó. Isso aqui é maior que 3 a partir do e elevado a 3,5, tá? Então, isso tudo fica positivo. Então, repare, resumindo, o que eu estou falando aqui é o seguinte, então eu quero analisar o F duas linhas. Esse de baixo não interfere em nada. Então, eu tenho o zero, que é onde está fazendo, o zero não entra na jogada aqui, não está definido nada aqui no zero, não faz sentido, mas, e o que eu estou dizendo é que a partir do e elevado a 3,5, essa expressão que está aqui em cima, ela é positiva. Então, nessa região aqui, isso daqui está me dando algo positivo. Enquanto que aqui, quando eu venho, pego valores menores que e elevado a 3,5, né? Então, eu fico com menos 3 mais algo que é menor que 3, isso aqui fica negativo. Então, aqui vai dar menos nessa região, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui, então, é que o gráfico da F, a concavidade, né? Aqui ela tem uma concavidade negativa, elevado a 3,5. E aqui a concavidade é positiva, né? Tá legal? Então, essa é a informação que a gente teve da concavidade. E a gente ir juntando com as outras informações, vai estar fazendo sentido, olha só. Então, aqui estaria mais ou menos o e elevado a 3,5. Então, ou seja, o gráfico dessa função tem concavidade voltada para baixo, até aqui, e daqui para frente tem concavidade voltada para cima, né? E esse ponto aqui, o E, né, é onde a derivada, o que que aconteceu? A primeira derivada estava dando zero, né? Isso.
F', a F' no ponto E, repare aqui, ó, ele é um ponto crítico, né? Como deu isso daqui, F' de E está dando zero, né? Só substituir aqui, E aqui, 1 menos 1 dá zero, fica zero sobre E ao quadrado, que é zero. Ou seja, é um ponto crítico a inclinação da reta tangente aqui, ela é horizontal. E agora aqui a gente tem claramente que ele é um ponto de máximo, né? X igual a I é ponto de máximo. Ele é um ponto de máximo, digamos assim, a priori local, né? Porque a função está crescendo até o E, depois decresceu. Mas, na verdade, ele é mais que isso, ele é global, né? Por que que eu sei isso, que ele é global? Ou seja, ele é o maior valor que a função assume. Bom, porque eu sei que a função cresce até o E e depois decresce. Ou seja, x igual a E é o maior valor que essa função assume, né? Ela tem um menor valor que ela assume? Não tem, né? Porque, repare, porque aqui está indo para menos infinito, né? Quando x chega perto do zero, está indo para menos infinito. Então, ela não tem mínimo global, não tem ponto de mínimo, né? Tá legal? Vamos plotar ela só para vocês verem. Então, os dois pontos importantes aqui é o E e E elevado a 3,5. Então, vamos voltar lá para o. Deixa eu só ver. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer me perguntar alguma coisa? Tá tranquilo por enquanto? Alô? Então, pessoal, tá tranquilo? Pode falar. Cadê vocês? Ah, tá sim. Ah, tá. Estão escrevendo aqui. Beleza, vamos plotar ela só para a gente ver que. Então, vamos trocar aqui, tá? Isso aqui é legal, vocês podem pegar online mesmo, né? No GeoGebra. Então, vamos pôr aqui deixa eu ver, f de x igual, vamos ver se ele entende aqui, ln de x, entendeu? Deu um espacinho aqui, barra. A hora que eu coloquei barra, ele já jogou assim, tá? Eu digitei barra aqui, que vocês não tem como ver. Então, ln sobre x. Ah lá, ele já plotou aqui pra gente, ó. Olha que legal, né? Ah, não é essa, não. Tem alguma coisa errada aqui, não plotou, não. Tem que dar um enter. Opa, aí sim. Agora sim. Eu estava vendo aqui, agora lascou, ele está definindo. Era outra função, né? Ele tive que dar um enter aqui, tá? E levei um susto aqui. Eu vi o gráfico, falei, gente, o gráfico está tudo errado. Olha, então, eu vou diminuir o zoom aqui com o mouse, só para vocês verem que os limites aqui que a gente fez, né? Aqui está vindo tá vendo? Ó, tende a menos infinito quando x se aproxima do zero. Quando o x cresce, ó, tá vendo? Ele está se aproximando do eixo, aqui tem uma assíntota horizontal, olha que legal, tá vendo? E a região interessante aqui para a gente é a parte, o ponto de máximo, né, que era, eu vou digitar aqui x, para ver se ele me faz aqui alguma coisa, x igual a e elevado, para ver onde muda a concavidade, e elevado a 3/2. Ah, legal, aqui, ó. Ele fez de azul aqui. É onde muda a concavidade, ó. É um pouco, claro, como eu disse, é difícil de ver, mas, ou seja, a concavidade aqui é voltada para baixo, aqui ficou voltada para cima. Tá vendo? Eu vou ampliar aqui que vocês vão enxergar melhor. Olha lá, ó. Então, digamos aqui a concavidade até aqui é voltada para baixo, e até é interessante a gente ter a ferramenta de cálculo, a gente ter calculado a segunda derivada, que a gente tem certeza que isso está acontecendo, né? Que mudou a concavidade justamente no e elevado a 3,5. Graficamente, olhando aqui, até é difícil de perceber essa mudança de comportamento no gráfico, tá vendo? E o outro ponto interessante era x igual a e, né?
x igual a e, que era o ponto de máximo, x igual a e. Ah, x igual a e. Deixa eu ver aqui. X igual a e elevado a 3 meio. Vou colocar os dois. Elevado a 3 sobre 2. Deixa eu ver se dá para pôr o outro também. Ah, são os dois pontos aqui, ó. Aqui é o ponto, olha que legal, a função cresce, cresce, cresce até aqui, esse aqui, tá vendo? Esse aqui é o ponto máximo que ela tem, ó. Quanto mais eu amplio aqui, mais eu percebo que ela continua subindo aqui até esse, né, o 2,7 alguma coisa, tá vendo aqui embaixo? Que legal. E depois ela decresce, com a concavidade ainda voltada para baixo até aqui, e depois muda a concavidade. E, bom, e aí tem esse fenômeno aqui da assíntota, né? E é isso, tá?